Só como que está cheia de raízes. Quando eu fiz o replante dessa orquídea, eu não fiz furos no vaso, mas depois, pessoal, eu resolvi fazer os furos, porque como é Cattleya violácea, as Cattleya violácea, para você ter sucesso no cultivo delas, é você fazer um replante limpo, porque a Cattleya violácea, ela gosta de umidade, mas ela não gosta de ficar com suas raízes úmidas. Então, esse substrato, ele não segura umidade. Hoje nós vamos fazer um replante de uma orquídea com um substrato que eu já fiz o replante de uma aqui e eu tenho resultados positivos. Mas hoje, além desse substrato, eu irei acrescentar outro, somente para segurar um pouquinho de umidade, porque essa orquídea, ela gosta de bastante umidade, então por esse motivo eu irei fazer o replante, irei acrescentar esse outro substrato. A orquídea que nós iremos fazer o replante é uma ametistoglossa. Olha só, nesse substrato que ela veio, para mim aqui não dá certo, porque aqui chove muito e também eu tenho uma mão pesada. E com esse substrato aqui, mesmo que que ela tá cultivada nesse vasinho aqui, esse substrato aqui para mim não funciona. Então, é um replante simples, rápido e fácil. Já vou começar retirando a orquídea desse vaso. Vejam só, a primeira coisa que você vai fazer é molhar a sua orquídea antes de retirar do vaso. Mas essa daqui eu não molhei, porque ela estava na chuva. Olha só, esse substrato é casca de pinos. Aqui, não só casca de pinos, ele tem carvão, casca de macadâmia, também tem isopor, que é o que eu vou usar também para o replante, porque nos replantes das minhas orquídeas, com certeza não falta isopor. E vejam só como é fácil. Você vai retirar todo aquele substrato que não tem mais serventia. Com certeza já fazia bastante tempo que essa orquídea estava nesse substrato. Ela já estava pedindo socorro. Então a gente precisa retirar todo o substrato. Olha só, para cortar a raiz, você só vai cortar a raiz da orquídea se ela estiver morta. Mesmo que ela tá seca, mas ela estando durinha, você não corta, porque ela tá viva. Então, ela só tá precisando de ser hidratada. Olha só, aqui, como ela agarrou na casca de macadâmia. Sinal de que ela tá viva. Então, com o replante que eu vou fazer para ela, logo ela irá enraizar, porque esse substrato, ele é muito bom, enraiza bastante as orquídeas gostam bastante, e esse substrato é para você que não tem acesso ao meu substrato, que é a casca de cajá, também o Sansão do Campo, né, o substrato Sansão do Campo. Você pode substituir esse substrato. E outra coisa, esse substrato, ele ainda é melhor do que o Sansão do Campo ou do que a casca de cajá. Por que que eu falo isso, que ele ainda é melhor? Porque ele dura bastante, ele não tem prazo de validade. Você pode cultivar a sua orquídea nesse substrato tranquilamente para o resto da sua vida. Você só vai trocar ela de vaso quando ela estiver saindo para fora do vaso, tá? Então não se preocupe com isso. Olha só, essas raizinhas estão tudo bem, então eu não irei cortar. Você observa bem. Por que que a gente não deve cortar as raizinhas das nossas orquídeas? Porque a raiz da orquídea é a vida da orquídea. Se você cortar a raiz, ela vai demorar muito, ela vai estressar. E ela estando com a raizinha
assim como ela tá, logo, ela, quando vir brotação nova aqui nela, ela irá, a raizinha nova, logo ela irá vir com força, tá? Então, é muito importante que você não corte as raízes da sua orquídea. Aqui eu vou plantar ela nesse vasinho plástico. Vejam só, fiz bastante furinhos com uma chave de fenda, já para adiantar. Por que que eu fiz esses furinhos nesse vaso? Para entrar ventilação nas raízes da orquídea e esse substrato vir a não segurar tanta água. Porque o meu orquidário ele é coberto, então eu não gosto de deixar as orquídeas em um vaso fechado, sem furos, porque para não segurar muita umidade, aqui eu posso estar regando com esse vaso assim, eu posso regar todos os dias. O primeiro substrato que eu vou usar, eu vou reutilizar o isopor que veio nela, que é um substrato inerte. Então, eu hoje irei usar o substrato inerte nessa orquídea. E por que que eu uso sempre o isopor? Porque como o substrato que eu vou usar, que é a pedra brita e o pedaço de tijolo, ele vai deixar o vaso pesado. E para esse vaso não ficar pesado, eu irei usar o isopor. Além do isopor, da pedra brita e do tijolo, eu também vou colocar a casca de arroz carbonizada e também o outro substratinho que é para manter a umidade. Eu vou fazer uma caminha, olha aqui, já está misturado o tijolo com a pedra brita, lavado, higienizado. Vou fazer uma caminha. Vou vir com a traseira da orquídea, vou abrir mais essas raízes para poder assentar essa orquídea bem na traseira, que é de grande importância você fazer isso, porque ela vai ficar bem assentadinha no lugar certinho. Vou desmanchando os nós que as raízes dão, para poder não quebrar também e deixar essas raízes bem e acomodar elas para poder essa orquídea ela vir para o canto, a traseira da orquídea vir para o canto do vaso. O vaso também, pessoal, é muito importante você escolher um vaso. Olha só, esse vaso aqui é uma cuia. O tamanho dele é o ideal para essa orquídea, porque ela não tá entorceirada. Então, a gente também, quando for plantar a orquídea, nós devemos observar também o tamanho do vaso, porque se a gente plantar essa orquídea ou qualquer orquídea em um vaso muito grande, a orquídea ela vai demorar muito para desenvolver. Olha só, é indicado de 3 a 4 dedos de distância para você deixar a sua orquídea, plantar ela, porque daí aqui ela vai ter espaço para ela crescer legal. Olha só, 4 dedos de distância é uma distância boa. Encostou aqui, ó, esses outros que sobrar, deixa na mesma distância os outros 3 cantinhos, que é para poder a sua orquídea desenvolver bem. Aqui eu vou estar acrescentando um pouquinho mais de substrato, porque eu não quero que essa orquídea ela fique enterrada. O pseudobulbo, nós não podemos enterrar o rizoma e o pseudobulbo, não. A gente só vai cobrir apenas as raizinhas dessa orquídea e deixar o rizominha dela totalmente livre. Antes de eu plantar, de eu colocar já a orquídea aqui, eu vou colocar a casca de arroz, um pouco, porque a casca de arroz, ela já vai me ajudar a enraizar essa orquídea e também não vai deixar vir
os caramujinhos, venho acomodando ela bem direitinho aqui, a traseira aqui, encostadinha na lateral do vaso. E agora eu venho com a pedra brita para cobrir as raizinhas. Esse substrato, o tijolo, ele vai deixar ela bem fresquinha, porque a pedra ela é um pouco quente, já o tijolo ele é frio, então ele vai segurar a umidade necessária para essa orquídea. Pessoal, e no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês o resultado da outra orquídea que eu plantei, da Cattleya Violacea, com esse substrato, como que ela já está linda. Olha só, aqui agora eu já fiz o replante dela, olha como que ela ficou livre. Olha só, somente as raizinhas tá ali. Aqui eu vou colocar para segurar ela, eu vou pôr palito de churrasco. Por isso também é bom a gente colocar o isopor, porque o isopor ele segura bem o palito. E aqui eu vou vir amarrando ela para ela fixar bem aqui. Quando essa orquídea enraizar, porque aqui, pessoal, tá o segredo da sua orquídea enraizar logo. O segredo é você deixar ela bem firme. Eu vou amarrar ela com esses fios aqui de internet velho. Vou tutorar ela nesse aqui no meio. E olha como que ela já ficou bem firme. Esse fio de internet você pode estar comprando no material de construção. Olha só como que ficou legal. Olha só como que ela já está totalmente firme. Isso é o segredo para a sua orquídea enraizar. Pessoal, aqui eu vou colocar como adubo, eu vou colocar hoje um adubinho diferente. Vou estar usando o meu calcário de concha, porque eu quero que essa orquídea ela dê logo novas brotações. Hoje eu vou usar o forte adubo. Como ele tem esses furos aqui muito grandes, eu vou colocar um pouquinho do esfagno aqui para esse adubo não ir embora pelos buracos. Aqui, pessoal, é muito simples. Agora eu vou encher esse porta-adubo com o adubo, com o calcário de concha. Vou colocar até por aqui, porque se cair algum, não tem problema, que já caia em cima dela. Olha só. Vou colocar aqui. E aqui eu vou tampar. Olha só como que ficou. Ficou muito... Ela já está totalmente plantada. Ela vai ficar lá no meu orquidário, em um lugar mais baixo. Eu não vou colocar ela em um lugar alto agora. Ela tem que ficar em observação até vir raizinhas novas e brotações novas. Se você não conseguir aí o calcário de concha, vou estar deixando aí, olha, para vocês tirar um print aí, para você estar procurando aí na agropecuária da sua cidade ou nos garden. Esse calcário de concha, ele é muito bom para os replantes das nossas orquídeas. Se você não tiver o calcário de concha, você pode substituir ele colocando também o adubinho MCL. Se você tiver aí, você pode estar colocando o MCL. Ele também é muito bom principalmente para as cattleyas. Ele é muito bom porque ele vem novas brotações rápido, igualmente o calcário de concha. Como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês a orquídea que eu plantei com esse mesmo substrato. Olha só como que ela tá. Olha essas raízes.
como que estão lindas. Olha só como que está cheia de raízes. Nessa daqui eu não coloquei o outro substrato que eu ainda vou colocar naquela outra orquídea. E também irei colocar. Quando eu fiz o replante dessa orquídea, eu não fiz furos no vaso. Mas depois, pessoal, eu resolvi fazer os furos. Porque como é Cattleya violácea, as Cattleya violácea, para você ter sucesso no cultivo delas, é você fazer um replante limpo. Porque a orquídea, a Cattleya violácea, ela gosta de umidade, mas ela não gosta de ficar com suas raízes úmidas. Então, esse substrato, ele não segura umidade. E se você tem uma Cattleya violácea e está tendo dificuldade no cultivo dela, eu indico você ou cultivar ela com esse substrato, ou você cultivar ela em um tronquinho. Por quê? Você vê tudo que está acontecendo com as suas raizinhas da sua Cattleya violácea. Então, por isso que eu resolvi plantar ela nesse substrato, porque esse substrato, ele é um substrato que vai deixar as raizinhas dela secar rápido. E com esses furinhos aqui, que eu fiz na lateral, vai passar ventilação para as raizinhas dela, e o substrato vai secar mais rápido e não vai deixar muita umidade e as raizinhas também ficarem encharcadas. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like e seu comentário, e se ainda não é inscrito, se inscreve. Obrigado a cada um de vocês que ficou comigo até o final. Gratidão a todos que estão chegando agora. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.